tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje estamos gravando diretamente do Laboratório de Análises de Alimento aqui do IFSC Campus Urupema. E hoje trouxemos mais um convidado para o nosso canal, o professor Jailson. Hoje ele vai falar sobre o vinho por uma perspectiva diferente. O professor Jailson ele é graduado em Química Industrial e ele é doutor em Ciências e Engenharia de Materiais. Então ele sabe tudo sobre a química do vinho e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal, professor Jailson. A gente agradece você ter topado o nosso convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite do canal Aprendi com Vinho. Né? É uma satisfação para nós, né? Contribuirmos para que se conheça um pouco mais sobre essa bebida, né, tão fantástica que é o vinho. Né? Então já vamos começar a encher o Jailson de perguntas. Jailson, antes de a gente falar sobre o vinho em si, a gente sabe que a matéria-prima, que é a uva, ela é muito importante para a gente ter um vinho de qualidade. Então você pode falar para a gente um pouquinho sobre os compostos químicos que a gente encontra tanto na uva como no mosto antes de ele virar vinho? Temos que entender que a uva, né, que é a matéria-prima para fazer o vinho, a uva ela tem uma importância muito grande, porque uma uva de qualidade vai se traduzir em um vinho de qualidade, certo? Então, os maiores compostos que nós vamos encontrar na uva são água, né, na sua polpa, né, água, açúcares, ácidos carboxílicos, né, ácidos orgânicos, né, depois minerais e aí outras substâncias, né? Claro que isso em concentrações, em quantidades diferentes, mas a grande maioria é água e açúcar. Né? E depois que se colhe a uva e faz o mosto, né? Então ele vai dar um suco, vamos dizer assim, um sumo, né? Rico em água, açúcar, em ácidos orgânicos, em substâncias que vão dar cor, que são os polifenóis, os minerais, né? Então as substâncias que vão dar aroma também, né? Nesse mosto. Né? Então essa é a grande maioria das substâncias. Claro, a gente pode dizer que existem vamos dizer assim, quase uma milhar de substâncias diferentes, mas a grande maioria são esses grupos que nós vamos encontrar no mosto, né? na uva e no mosto. Né? Legal, então agora a gente já sabe alguns compostos presentes tanto na uva como no mosto. E como a gente sabe que a uva ela passa por todo um processo de maturação, esse período que ela está maturando, ocorrem transformações químicas nesses compostos da uva? Sim, com certeza. Né? Durante todo o processo, né, de maturação da uva, vão acontecendo algumas reações, né, algumas transformações bioquímicas, né, dentro da uva, em que vão dar condições, inclusive, de o produtor identificar que ela está ou não madura o suficiente para colher. Né? Então, que mudanças a gente pode elencar? Né? Nós podemos elencar que a fase do pintor, que quando ela muda de cor, ela sai do verde, né, no caso da tinta, né, para ficar tinto, né? Então, ou no caso das brancas, né, sair do verde para ficar meio amarelado, né? E durante esse processo do pintor também vai começar a haver um acúmulo de açúcares, né? E vai também começar, justamente a fase dessa cor, né, que vai começar a ser formada, é justamente uma resposta à luz ou a outros agentes que vão criando substâncias que nós chamamos de antocianinas, né, que vão contribuir para essa cor. Então, a gente diz que é a formação de polifenóis, formações de açúcares e a diminuição de ácidos orgânicos, porque daí diminui o ácido orgânico e aumenta a produção de açúcar. Né? Então essas três coisas são as principais que se avalia para saber se a uva vai ficar madura o suficiente para o que se quer. Né? Jailson, e fala pra gente, fatores como a variedade da uva, o clima, o local de produção e até as doenças que ocorrem no ciclo da videira, tudo isso pode influenciar na composição química tanto da uva como do mosto? Sim, pode. A gente tem que entender que
o desenvolvimento da planta, ele depende de vários fatores, né? O solo é um fator bem importante, então o produtor ele tem que ter o solo muito bem, vamos dizer assim, tratado, né? Que dê todas as condições para que a planta tire os nutrientes necessários, né? O clima é muito importante porque se ficar muito frio no período de maturação, a uva vai demorar mais para alcançar o ponto certo de maturação. A variedade é um outro ponto bem importante, por quê? Porque daí vão ter substâncias mais presentes, mais significativas do que outras. Por exemplo, as variedades Moscato, elas são muito mais aromáticas, vão trazer substâncias mais aromáticas do que outras variedades, né, que têm também os seus aromas, mas não tão pronunciados, né? Então o mosto não vai ter esse aroma tão pronunciado, como as Moscatos, né, no caso. Então, essas condições, né, a variedade, o clima, o tempo, ou até mesmo a doença, porque as plantas estão suscetíveis a ataques de fungos, né, de bactérias, né? Então, isso pode ocasionar também uma resposta, e a resposta pode ser o quê? No aumento do índice de polifenóis, por exemplo, a insolação, maior insolação, maior a produção de polifenóis, como antocianinas, né? Como uma forma de resposta, de proteção da planta, né? Então, esses fatores todos, eles contribuem para uma diferenciação, né, do conteúdo químico da uva. Tanto que, dependendo da localização, né, tem o que a gente chama agora de denominação de origem. Por quê? Porque determinada região tem uma característica única que dá aquelas propriedades para a uva, né, e vai refletir no vinho. Legal. Tudo isso são reações químicas acontecendo durante todo o processo. Todo o processo, exatamente. E falando em denominação de origem, a gente já tem um vídeo sobre esse assunto, clica aqui no card que a gente vai deixar para vocês, tá bom? E pensando nos compostos aromáticos, antes do mosto virar vinho, esse mosto já vai apresentar esses compostos que vão conferir o aroma? Você pode citar algum deles pra gente? Quando a gente fala em aromas, né, desde o mosto até o vinho acabado, né, nós temos o que a gente chama de 3 categorias, né, que seriam os primários, os secundários e terciários. Os primários que vêm da uva. São aqueles aromas que a gente diz frutado, alguns florais, né? Ou até mesmo, né, um pimentão verde, né? Então, nós temos categorias como, por exemplo, as pirazinas, né, que elas vão conferir esse mais herbáceo, né? Os ésteres, né, já vão dar um tom mais frutado, né, como pera, né? E nós temos também os terpenos, né, que vão dar o floral, né? Por exemplo, um aroma de rosas, né? Então, dependendo da variedade, nós vamos ter maior presença desses compostos ou menor, né? E daí, dependendo dessa variedade, a gente vai ter um vinho, um mosto, né, mais aromático e o outro menos aromático, né? Então, para ter aroma não precisa ser vinho ainda, pode ser mosto. Pode ser mosto. Agora que a gente já falou das uvas, do mosto, explica para os nossos espectadores como que esse mosto vai virar vinho. Bom, aí depois que se faz a colheita, se faz a prensagem das uvas, se faz esse mosto, né, ele vai para tanques onde vai ser inoculado uma levedura, né? Então o micro-organismo ele vai fermentar, ele vai usar, né, a matéria-prima, que são os açúcares, né, e sais minerais, e ele vai produzir, vai fazer uma fermentação alcoólica, vai fazer algumas transformações que vai consumir o açúcar e vai produzir álcool, né, e outros produtos, e inclusive outros aromas, né, que daí vem o que a gente chama de aromas secundários. Então ele vai consumir o açúcar e vai fazer a fermentação alcoólica, onde ele vai dar o álcool, né, dependendo da fermentação. Se ela for bem sucedida, ele vai dar um teor variando aí, né, dependendo do que se quer, de 8 a 14% de álcool, né? Dependendo também do tipo de vinho que se quer, né? Mas é através do processo fermentativo, né?
Aí depois faz uma estabilização e depois, dependendo do tipo de vinho, se é um vinho jovem, você já pode engarrafar, senão você vai fazer o processo de envelhecimento, né? O Jailson já explicou pra gente o processo fermentativo, que é quando o mosto da uva vai virar vinho. E já que a gente estava falando de química, Jailson, explica pra gente como que funciona a química do vinho. A tão famosa astringência, os sabores, os aromas. Quais são os compostos que vão conferir tudo isso no vinho? Quando a gente pensa assim no vinho, né? Você vai beber um vinho e ele vai dar uma adstringência, né? O que é a adstringência? A adstringência é porque os vinhos eles são ricos em taninos, que vêm, né, da uva, um pouco da uva ou do processo de envelhecimento, principalmente barricas. E os taninos, quando eles entram em contato com as proteínas que são produzidos na língua, né, eles precipitam essas proteínas e dá aquela sensação de travar na língua. Então são os taninos que vão acabar ocasionando isso, né? Os sabores eles estão muito relacionados com os aromas. Então, à medida que você ingere, né, o primeiro processo é pelo nariz, mas quando você ingere, parte e volta pelo canal olfativo, né, que dá o que a gente chama de retrogosto, e são aquelas substâncias que a gente já falou, os terpenos, alguns polifenóis, os ésteres, as pirazinas. Então, todas essas substâncias aromáticas, elas acabam dando esse gosto, né, essa característica olfativa, né? Então, esses grupos é que vão determinar os taninos e os polifenóis, né, a questão da astringência. Então, dependendo do vinho, você tenta trabalhar para que isso fique reduzido, né, para não ficar muito acentuado, né, e que fique mais aromático, fique mais gustativo, né, através dessas outras substâncias que são os ésteres, os polifenóis, que justamente a cor também, né, se traduz em um pouquinho de sabor também, né, porque dentro da molécula das antocianinas, por exemplo, elas têm grupamentos de açúcares, né, então em algum momento pode isso ser traduzido numa sensação mais agradável, né. Então, a questão dos sabores está relacionada com os compostos aromáticos. Compostos aromáticos também, né? Principalmente substâncias terpenos, álcools aromáticos, eles têm essa relação também com os aromas, né? Por isso que é sempre importante a gente treinar tanto o olfato como o paladar para conseguir identificar eles nos vinhos, né? É até importante quando a gente não está educado, né? Se a gente escutar uma pessoa falando, isso lembra pêssego, porque a pessoa não tem isso na memória, né? Sim. Então, de onde que ele tirou o pêssego dentro do vinho, né? E às vezes, por não ter o conhecimento, a gente fica até influenciado a sentir aquele aroma porque alguém falou, mas a gente não sabe de onde saiu, por que está falando aquilo, né? Tudo questão de treinar o olfato e o paladar. E falando de aromas, a gente também tem um vídeo aqui no canal sobre os aromas dos vinhos. Vocês podem clicar aqui no card que a gente vai deixar para vocês acompanharem também. Jailson, a gente fez recentemente um vídeo com a Cris Rota e nesse vídeo ela falava sobre os benefícios que o vinho pode trazer à saúde. Ela citou alguns compostos que são benéficos. Você poderia falar um pouquinho deles para a gente também? Sim, os vinhos, o vinho, principalmente o tinto, né? Ele tem uma contribuição de polifenóis, né? Bem interessante, né? E dentro desses grande grupo de polifenóis nós temos as antocianinas. As antocianinas, elas são moléculas antioxidantes. O que quer dizer isso? Ela se oxida rapidamente em contato com outras moléculas, né? Ou luz. No caso, quando você ingere, ele vai se ligar, ele vai se oxidar com substâncias que nós chamamos de radicais livres. Então, ele não deixa que o radical livre venha danificar as suas células. Então, quando você ingere o vinho, essas antocianinas têm essa contribuição, né? E também tem outras moléculas, como o resveratrol, né?
que ele é uma molécula que está muito em voga agora. Por quê? Porque ela previne muitas doenças, como a doença cardiovascular, doenças cardíacas, doenças do cérebro. Por quê? Porque justamente ele tem essa ação de proteger, principalmente os vasos sanguíneos, né? Ele não deixa que os vasos sanguíneos vá sofrendo uma deteriorização com o tempo, né? Devido à nossa vida estressante, né? Ainda mais agora em pandemia, né? Então, o estresse ele acaba sendo muito um processo que vai levar a radicais livres, né? E isso vai danificando as células do corpo, né? É a vinhoterapia que você tinha comentado com a gente? Exatamente, a vinhoterapia. Só que a vinhoterapia, né? A recomendação é uma taça por dia, né? Não é uma garrafa por dia. Sim. Aí já não vira mais terapia, né? Exatamente. Então, pra gente fechar o vídeo de hoje, Jailson, fala pra gente, você sendo professor de química e também um consumidor de vinhos, qual é a importância de a gente entender como funciona a química do vinho? A importância é como, vamos dizer assim, tudo na nossa vida, né? A importância de você conhecer, né? Porque o conhecimento, ele faz com que você tenha uma resposta, vamos dizer assim, inteligente sobre determinada coisa, né? No caso do vinho, porque você vai conseguir identificar, de repente, se ele está bom ou não está, né? Depois que você abre, onde você vai, como você vai armazenar, quanto tempo você vai deixar armazenado para que ele não estrague, né? Então, e que benefícios ele pode tirar para você? Se você vai consumir ele na temperatura ambiente ou se você vai consumir ele gelado, né? Então, tudo isso vem desse conhecimento, né? Qual é a melhor ocasião ou como você, vamos dizer assim, harmonizar, né? Com que você harmonizar. Então, tudo isso podemos dizer que a química, né, acaba ajudando nesse lidar com essa bebida tão interessante que é o vinho, né? Sim. Não é igual a gente fala, o vinho não é uma receitinha de bolo. Cada garrafa vai ter uma coisa diferente ali e você entender a química que está acontecendo até na questão da harmonização, né? O alimento e harmonizar o vinho é uma química toda, até fazer um bolo, alguma coisa, tem processos químicos envolvidos. Então, é importante a gente entender essas questões, né? E só para você ter uma ideia, né? O vinho branco, ele tem toda uma característica em que ele tem poucos polifenóis, mas ele não tem tanto a carga de antocianinas, né? E ele requer um consumo diferenciado, né? Do que, por exemplo, um tinto, né? Um tinto já é mais encorpado, então ele vai ser harmonizado com outros tipos de alimentos, né? Ou você não precisa gelar ele, né? Porque a acidez é um pouco mais baixa do que no vinho branco. Um vinho branco ele já tem uma característica que gelado ele vai dar uma refrescância maior por causa da acidez. Então, se você conhecer esses detalhes, né, você vai usufruir do prazer que a bebida pode trazer para você, né? Você degustar, né? Sim, muito legal entender essas pequenas coisinhas que depois na hora até da escolha vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença, exatamente. Então a gente agradece ao Jailson por ter participado do nosso vídeo de hoje. Esteja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo, galera. Um beijo e até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.